Olá, eu sou Kelly Zanotto, nutricionista materna e infantil, e hoje eu vim falar de um assunto muito recorrente no consultório, que é a diabetes gestacional. Durante a gravidez, ocorrem adaptações na produção hormonal materna para permitir o desenvolvimento do bebê. A placenta é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas materno, consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar este quadro de resistência à sua ação. Em algumas mulheres, entretanto, este processo não ocorre e elas desenvolvem o quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a grandes quantidades de glicose, ainda no ambiente intrauterino, há um maior risco de crescimento fetal excessivo, conhecido como macrosomia fetal, e, consequentemente, partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até obesidade e diabetes na vida adulta. O diabetes gestacional pode ocorrer em qualquer mulher. Não é comum a presença de sintomas. Por isso, recomenda-se que todas as gestantes pesquisem a partir da 24ª semana, o início do 6º mês de gravidez, como está a glicose em jejum e, mais importante ainda, a glicemia após o estímulo da ingestão de glicose, o chamado teste oral de tolerância à glicose. O diagnóstico é feito caso a glicose no sangue venha com valores iguais ou maiores que 92 no jejum, ou 180 na primeira hora e 153 mg por decilitro na segunda hora após a ingestão do açúcar. Algumas mulheres têm maior risco de desenvolver as doenças e devem estar atentas. São considerados fatores de risco para o diabetes gestacional: idade materna mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gestação, o sobrepeso ou obesidade, a síndrome dos ovários policísticos, história prévia de bebês grandes com mais de 4 quilos ou diabetes gestacional, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, história de diabetes gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial sistêmica na gestação e gestação múltipla de gêmeos. O controle do diabetes gestacional é feito na maioria das vezes através de uma orientação nutricional adequada. A gestante necessita ajustar para cada período da gravidez as quantidades dos nutrientes. A prática de atividade física é uma medida de grande eficácia para a redução dos níveis glicêmicos também. A atividade deve ser feita somente depois de avaliada se existe alguma contraindicação, como por exemplo o risco de um trabalho de parto prematuro. Aquelas gestantes que não chegam em um controle adequado com dieta e atividade física têm sim a indicação de associar o uso da insulinoterapia. O uso da insulina é seguro durante a gestação e o objetivo da terapêutica é a normalização da glicose materna, ou seja, manter níveis antes das refeições menores que 95 e 1 hora após as refeições menores que 140. É importante destacar que a maioria das gestações complicadas pelo diabetes, quando tratado de maneira adequada, irá ter um excelente desfecho e os bebês nascerão saudáveis. Aproximadamente 6 semanas após o parto, a mulher que teve diabetes gestacional deve realizar um novo teste oral de tolerância à glicose, sem estar em uso dos medicamentos antidiabéticos. O histórico de diabetes gestacional é um importante fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 ao longo da vida adulta e na senilidade. O aleitamento materno pode reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes permanente após o parto. O desenvolvimento de diabetes tipo 2 após o parto frequentemente é prevenido com a manutenção de uma alimentação balanceada e com a prática regular de atividades físicas.